Então, boa noite. Eu comecei a fazer a gravação aqui da aula e eu vou começar já com o conteúdo, tá bom? Vocês se recordam na onde que eu parei na aula passada? Faz tempo, né? Faz, a aula passada foi uns 15 dias atrás, né, Luciana? Ah, o Cristiano apareceu. Boa noite, Cristiano. Oi, boa noite, professora. E aí, Cristiano, você lembra onde que eu parei na aula retrasada? Professora, a última coisa que eu Vixe, marquei não é lembro sobre não, hein, esqueleto professora? torácico. Não sei exatamente. Ó, o Diego tá recordando de alguma coisa. Eu pelo menos Então faz marquei aqui um esqueleto tempo, né, a última Peraí, aula. Cristiano. Deixa o Diego Faz, falar. faz um tempo. sobre o esqueleto torácico e a parte de limites, abertura torácica superior e inferior. Foi a última coisa que eu anotei aqui. Aí eu falei de mais coisas também, né? Mas eu me lembro onde eu parei. Vou compartilhar aqui. Eu parei nesse slide. Né? Falei dos músculos abdominais, falei do músculo oblíquo externo, que é esse que está logo depois que a pele é rebatida, né, na dissecção, a gente vai encontrar o músculo oblíquo externo, depois o oblíquo interno, que apresentam suas fibras no sentido oposto, né, praticamente oposto ao oblíquo externo. Aí, profundo a ele, nós vamos encontrar o reto do abdômen, o transverso do abdômen, né, tá mostrando a janelinha aqui com a setinha, mostrando que as suas fibras estão no sentido transverso, por isso a denominação de transverso e oblíquo, né, por causa do direcionamento dessas fibras musculares, e esses músculos, eles então compõem a parede, praticamente a parede látero anterior do abdômen, né. Na região anterior, nós temos os dois músculos reto-abdominais, né, que é o músculo poligástrico, que apresentam vários ventres musculares. Então, essa região anterior é ocupada basicamente, melhor dizendo, somente por essa musculatura. E depois eu também mostrei um músculo pequenininho que fica aqui embaixo, que é o músculo piramidal, né, que é um músculo de suporte aqui, é um músculo, apesar de pequenos, né, sempre falo, nós temos muitos músculos que apresentam um tamanho pequeno, né, mas não dá para a gente ficar desmerecendo ele pelo tamanho, tá, porque eles apresentam uma importância. Então, aqui junto com o reto abdominal, o músculo piramidal, que não está representado nesta imagem. Então, a gente vem falando da musculatura do abdômen, né? Aí, o que acontece? Só deixa eu voltar lá de novo. Então, vendo essa faixa branca, né, na imagem aqui, cobrindo, né, aqui o músculo reto abdominal, e esse lado, ele foi recortado, tá? Essa estrutura esbranquiçada, que está representada na cor esbranquiçada, é uma aponeurose. Não sei se vocês se lembram do que é uma aponeurose. Uma aponeurose é uma estrutura de fixação de um músculo, tá? Então, assim, a gente tem tendões, que é o que mais falamos, né? Os tendões, e a gente tem as aponeuroses, né? Então, qual a diferença de um tendão para uma aponeurose? O tendão tem a forma de cordão, né? E o aponeurose, ele é laminar, né? Então, é uma faixa aqui, é uma banda, tá? Então, ele é bem largo. Então, essa diferença, a função é a mesma, né, de um tendão. Mas, como tem uma forma diferente, ele recebe uma denominação diferente, tá? Aí, o que acontece? Nessa região do abdômen, então, nós temos o músculo reto abdominal e essa estrutura aponeurótica, nesta região do abdômen, ele serve como uma estrutura de embainhamento do reto abdominal,
tá? Então, o que acontece? Olha que a gente tem um corte transversal do abdômen, então é como se o indivíduo tivesse de decúbito ventral, né? Ou seja, de barriga para baixo. Então, aqui fica a pele, e essa parte amarelada é a tela subcutânea, tá? A mesma coisa na imagem inferior. Então, olha o que a gente pode identificar aqui, né? Então, nós temos, na sequência, né, como a gente viu antes, o músculo oblíquo externo, o músculo oblíquo interno e o músculo transverso do abdômen, né? Só que esse músculo, ele não alcança até a parte central do abdômen, na linha mediana. Antes dele alcançar a linha mediana, o que acontece com esse músculo, esses três músculos? Eles formam a aponeurose, né? Então, a aponeurose é aquela estrutura, aquela banda branca, né? E aí elas formam uma estrutura que vão envolver o músculo reto do abdômen. Tá? Então, essa configuração, ela vai ser importante porque ela sustenta o reto. Como assim sustentar o reto, né? Ela envolve, né, as aponeuroses, elas envolvem o músculo reto do abdômen como se fosse, por exemplo, uma espada que está dentro de uma bainha, né? Sabe aquelas, quando o cavaleiro saca a espada dele, né? O cavaleiro, sei lá, o guerreiro saca a espada dele, a espada fica encaixada dentro de uma bainha, tá? Então, o reto do abdômen apresenta essa mesma configuração, tá? Então, o que acontece aqui? Deixa eu só voltar uma slide anterior. Opa. A aponeurose de ambos os lados, então, como está recortado aqui, né? Então, essa banda aponeurótica aqui, elas se encontram na linha sagital mediana, né? Na linha do umbigo, tá? Essa linha a gente vai chamar de linha alba. Linha alba. Tá? Então, é uma linha, não é bem uma linha, mas é um local de conexão aqui das aponeuroses, né, onde as aponeuroses se unem, tá? E aí forma essa estrutura aqui central, né? A gente consegue identificar muito bem essa linha alba quando a mulher está gestante, principalmente nos finais, né, da gestação. Lá no 7º, 8º mês, a linha da barriga, ela fica escura, né? Por quê? Porque ela está sendo estirada por causa da presença do bebê, tá? Então, aquela linha que fica escura, na verdade, é a linha alba, tá? Onde as aponeuroses se encontram. Então, aqui, ó, fica a linha alba, né? Tá mostrando aqui na imagem o encontro das aponeuroses. Então, aí existe uma configuração aqui, uma configuração em relação à estratigrafia, né? Então, existe uma sequência de camadas, né? Conforme vão formando essas aponeuroses, tá? Então, aqui a gente tem, aqui na estratigrafia, a gente tem a pele, depois a tela subcutânea, depois nós vamos encontrar aqui a aponeurose do músculo oblíquo externo, né? Lembram a sequência, tá? Então, a aponeurose do músculo oblíquo externo do abdômen. Aí, aqui, o músculo oblíquo interno, o que ele faz? A aponeurose do músculo oblíquo interno, ela se divide. E ela forma uma lâmina anterior e uma lâmina posterior, né? Ela se divide. Então, ela forma aqui uma cobertura na frente do reto e uma atrás do reto. E o músculo transverso do abdômen, ele forma uma aponeurose, né, única, e passa atrás do músculo reto, tá? Então, independente de ser anterior ou posterior, sempre haverá duas faixas de aponeurose, né, tanto na região anterior como na região posterior do reto abdominal, né? Então, isso aqui vai ser importante para o posicionamento do músculo, né? Para o músculo também, durante os movimentos de flexão, se manter no lugar, né? Se ele ficasse livre aqui, então, conforme o movimento, o que aconteceria com esse músculo? Ele poderia se deslocar um pouco para a lateral ou para a medial, tá? Então, isso aqui é importante na sustentação e posicionamento do músculo reto.
Isso, na maior parte, essa configuração do abdômen, ela acontece na maior parte da extensão do reto do abdômen, né? Só que aí, quando ele vai chegando na parte mais inferior, já próximo ali do pubis, o que vai acontecer? Vai ter uma passagem, tá? Então, vai ter uma passagem, e aí o reto do abdômen, ele deixa de ficar entre as aponeuroses, né? Então, ele passa a ficar atrás dos músculos, aliás, atrás das aponeuroses, tá? Então, olha só o que aconteceu aqui, uma configuração diferente. Então, nós temos a pele, a tela subcutânea, a aponeurose do músculo oblíquo externo, a aponeurose do músculo oblíquo interno, a aponeurose do transverso do abdômen, e aí a gente encontra o reto, tá? E aí a gente tem outras camadas aqui, que são camadas peritoneais, né, que está em contato com as vísceras abdominais. Tá? Então, isso daqui também vai ser importante, porque sustenta na parte inferior o posicionamento do músculo reto. Vocês entenderam isso daqui? Tá? Então, essa estratigrafia, né, que eu estou mostrando, que é a formação de camadas, ele acaba formando, então, uma bainha ao redor do músculo reto do abdômen. Tá? Quando eu falo bainha, lembra daquele negócio onde a espada fica guardada. A espada fica guardada em algum lugar, né? Tem um negócio protegendo a lâmina da espada, né? Então, é a bainha, tá? Então, mais ou menos, ele lembra isso, tá? Esse elemento. Então, olha aqui, né? Agora a gente inverteu, o indivíduo está em decúbito dorsal, ou seja, está deitado de costas, né? Então, aqui está a pele, a tela subcutânea e aquela configuração que a gente acabou de observar, né? Onde a maior parte do abdômen, o reto do abdômen, ele está dentro dessa bainha de aponeurose, né? Da bainha aponeurótica. Observem que o músculo reto, cada músculo reto fica na sua própria bainha e estão separados pela linha alba, que é essa parte central aqui, né? E na parte baixa do músculo reto, né, ele passa por um canal, né, que é chamado de linha arqueada, e aí o músculo reto do abdômen passa a ficar posterior às 3 lâminas de aponeurose, tá? Então, tá aqui a configuração da parede anterior do abdômen. Então, lembrando, a estratigrafia é camada, tá? A camada da parede anterior do abdômen. E olha aqui, a gente tem uma vista, né? Uma vista interna, né? Então, eu tô vendo o tórax, o abdômen vistas por dentro, tá? Tô vendo uma vista interna, que é o processo xifoide, o músculo diafragma. Essa parte esbranquiçada, olha lá, então são as aponeuroses. Essa linha aqui é a linha arqueada, né, que é o canal por onde o reto do abdômen estava passando, ele estava, então, dentro dessa bainha, aí ele passa por esse canal e passa a ficar, então, posterior às aponeuroses, né, a linha alba, aqui na parte central, e a cicatriz umbilical, né, a região onde fica a cicatriz umbilical. E aqui já está o osso pubis, né, onde fica a inserção do músculo, né, o ponto de fixação do músculo reto do abdômen, né, na verdade, a origem do músculo reto abdominal, tá? Então, aqui o osso pubis, essa estrutura aqui vai ser o ligamento inguinal, tá? E o reto do abdômen. Então, uma vista interna. Então, que músculo é esse que eu tô vendo aqui? Quem acerta? O oblíquo? Não, qual que é o mais profundo? Não sei. Alguém sugere? Ninguém? Não é oblíquo interno, professor? Não.
Isso me fugiu agora. Olha aqui a disposição das fibras. Não, serrátil Vocês prestaram atenção no que eu falei. abdômen transverso? Transverso do abdômen. Tá, isso aqui, então, a gente está olhando aqui o músculo transverso do abdômen e a aponeurose do músculo oblíquo, o músculo transverso do abdômen, tá? Então, essa banda aqui. Professora? Sim? E essa parte anterior não tem cobertura, então? Da aponeurose. Essa parte de baixo não tem aponeurose, é isso? Isso, essa parte aqui inferior, ela não tem aponeurose. A aponeurose, ela só fica na frente. Então, olha só, qual é a confusão que pode estar acontecendo na cabeça de vocês, né? Vocês estão chamando isso aqui, por exemplo, de anterior, mas isso aqui é uma vista posterior. É como se eu peguei aqui, ó, o tórax, é como se eu estivesse olhando o indivíduo de costas, tirei a coluna vertebral, os músculos da coluna vertebral, tirei as vísceras, e agora eu estou olhando a parede anterior, né? Na verdade, eu estou olhando a face posterior da parede anterior do abdômen. Vocês entenderam? Eu estou vendo a face posterior da parede anterior do abdômen. Conseguiram posicionar? Não, professor. Quer ver? Vocês lembram da sala de aula? Lá na arena? A porta fica na frente, não fica? Tem a lousa e a porta. A sala é uma caixa. Tá? A gente tem uma parede anterior, que vai dar no corredor, né? Tem duas paredes laterais que dão em contato com outras salas, e uma parede posterior, que na verdade eu nem sei para onde que dá, né? Mas aquela parede onde está a lousa, né? Se a gente está dentro da sala de aula, a gente poderia dizer assim, dentro da sala e fora da sala. Imagina aqui que a gente está dentro da sala de aula. Se estamos dentro da sala de aula, o que a gente vê onde está a lousa é a face posterior da parede anterior da sala. Vocês conseguiram situar? Anterior atrás, posterior na frente. Só que assim, a parede ela é anterior, só que a parede tem frente e trás também, né? Então, ali, por exemplo, aquela parede onde tem a lousa é a face posterior. E a parede que está em contato com o corredor, ali na parede de vidro, né? Aquilo é a face anterior da sala, da parede. Tá? Então, eu estou olhando o abdômen numa vista interna. Então, por isso que isso aqui eu denomino de face posterior da parede anterior do abdômen. Tá? Mas eu estou olhando de costas. É assim. Podemos resumir dessa forma, tá? Então, aqui existe essa divisão das aponeuroses, e aí vai ser importante para a sustentação do músculo, né? Então, olha lá, bonitinho, aqui a gente vê o contorno do músculo reto do abdômen, e aí esse reto, conforme ele vai se movimentando, né, no processo de realizar os movimentos de ação da flexão, né, esse músculo não se distenda para nenhum dos lados. E é isso que a gente observa pela face anterior da parede anterior do abdômen. A gente estava vendo a face posterior, na verdade, a face anterior. Professora? Sim. Por favor. Pode falar. Aquela parte da foto anterior, a parte mais baixa, né? Isso. Ele não tem cobertura na parte de baixo, é isso? Oi? Eu não escutei, Cristiano. Abaixo do umbigo. Abaixo da linha do umbigo. Não tem cobertura, então, de aponeurose, é isso? Na verdade, aqui existem outras camadas,
tá? Então, existe camada peritoneal, tem outro tecido adiposo aqui, mas a aponeurose não tem. A aponeurose vem até aqui, nessa linha arqueada, né? Deixa eu só voltar aqui, ó. Então, ele tá numa bainha. Aí, quando vai chegando na parte mais baixa, ele atravessa. Ai, deixa eu por essa aqui que fica melhor. Então, ele tá dentro de uma bainha. E aí, quando ele atravessa uma abertura, aí ele fica atrás de todas as aponeuroses, fica posterior a todas as aponeuroses. E aí, é isso que a gente olha aqui. É como se ele estivesse correndo um túnel, aí teve uma abertura, saiu do túnel. Entendi. Como fosse uma, sei lá, uma bolha, mais ou menos. Ah, mais ou menos. É uma estrutura que está envolvendo, aí tem uma abertura e ele passa pela abertura. Beleza, tudo bem, então. Então, é isso que a gente observa. Por isso que a gente consegue ver direitinho, né? Lembra do músculo reto do abdômen? Né? Muitas vezes a gente falava, tem 5 ventres musculares, né? Mas aqui a gente só consegue ver 1, 2, 3. Tá? Por quê? Porque essa parte baixa aqui, ela tá coberta pelas aponeuroses, tem camadas a mais cobrindo o músculo, que dificulta um pouco de ver a diferença, né, da presença dos ventres musculares. Então, na anatomia de superfície, olha, tá vendo esse contorno aqui que a gente, aqui na imagem, né, então significa que essa parte aqui é onde termina as fibras dos músculos, oblíquo externo, oblíquo interno, e transverso do abdômen, e começa a aponeurose, né? E aqui, o músculo reto abdominal, essa parte central aqui, a linha alba, e a cicatriz umbilical, né? Por isso que dá esse contorno ao abdômen. Aí, na parede posterior, olha aqui, né, ó, o reto do abdômen, 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, a gente, quando chega nessa região aqui, o reto fica atrás. Peraí, gente, deixa eu só desligar esse negócio aqui. Senão vai ficar pitando aqui. Então, olha aqui o músculo reto do abdômen, né, com seus diferentes ventres musculares, e a linha alba, né, vai ser um importante ponto de fixação também do músculo reto. Tá? Lembrando que o músculo reto, ele é mais largo na parte inferior, né, e estreito, e aqui é mais, ele é achatado e largo nesse comprimento aqui, ó, nessa largura, tá? E o músculo piramidal, que é esse bem pequenininho aqui, né, que teoricamente eles falam que o músculo piramidal, ele serve para tensionar a linha alba, né, ele vai ter a função de tensionamento da linha alba. E aí atrás, né, na cavidade, na parede posterior da cavidade abdominal, aqui está o músculo psoas e o ilíaco, né, que a gente estudou lá no membro inferior, e a gente tem o músculo quadrado, tá? Então, o músculo quadrado do lombo ou quadrado lombar, né? Ele realmente tem uma forma quadrada, né? Ele se estende dos processos transversos das vértebras lombares, e se fixa lá nas costelas flutuantes, né? Na borda inferior da costela flutuante e crista ilíaca, tá? Então, esse é um músculo que fica lá na parede posterior do abdômen. Esse músculo, ele está relacionado principalmente com a sustentação do ar na respiração, né? Nem tanto com a postura, né? E a gente acha que está na região posterior, está relacionado com postura, né? Mas esse músculo, ele é principalmente ativo nas pessoas, nos cantores, né? O cantor, né, ele controla a entrada e saída de ar pelo sistema respiratório e precisa usar o abdômen, né, para preencher mais ainda a cavidade torácica com ar,
né? Então, o quadrado do lombo estaria atuando aí nesse movimento de saída, né? De entrada e saída do ar, né? Então, o quadrado do lombo, uma margem inferior da 12ª costela, que é a costela flutuante, processos transversos da vértebra lombar e inserção na crista ilíaca, né? Então, ele também participa da extensão do tronco, flexão lateral e atua como fixadores na inspiração, tá? Então, mas ele atua principalmente nesse mecanismo de respiração. Aí, aqui, o psoas maior, né, o psoas maior e o psoas menor também tá. Aqui é o músculo quadrado do lombo, tá? O músculo quadrado lombar. Isso aqui é o músculo oblíquo, desculpa, o músculo transverso do abdômen. Aqui o oblíquo interno e esse aqui o oblíquo externo. Então, nós temos aqui próximo à coluna lombar a presença do músculo psoas maior e o psoas menor. E aí, que nós estudamos lá no membro inferior. Tudo bem até aqui? Então, vamos à dinâmica do movimento da parede abdominal, né? Então, como eu sempre falo, né? O abdômen, né? Os músculos que... A cavidade abdominal, ele lembra muito uma caixa, né? Com todas as paredes. Uma parede anterior, uma parede lateral, posterior, superior e inferior, tá? E existe toda uma dinâmica de movimento, tá? Então, aqui, essa figura, ela tá representando aqui, essas duas bandas representam o reto, essas que estão no sentido transversal, o transverso do abdômen. Esse daqui, essas duas faixas superiores representam o oblíquo externo, e as duas faixas inferiores, o oblíquo interno, tá? E aqui os diferentes movimentos, e quando é que eles estão ativos, tá? Então, os músculos abdominais, eles estão atuando em quais movimentos, né? Principalmente no movimento de flexão do tronco, flexão lateral do tronco, seja lá para a direita ou para a esquerda, e movimento de rotação, ou movimentos combinados de flexão e rotação, tá? Então, aqui a gente tem, vamos começar com esse mais fácil, né? A gente tem aqui a ação dos dois músculos reto-abdominais, os retos abdominais, então, promovendo aqui o movimento de flexão do tronco, tá? A gente vai fazer o movimento de flexão do tronco. Aí, a gente tem aqui esse movimento que tá com o C, ele tá fazendo o quê? Movimento de flexão lateral, tá? É um movimento de flexão lateral. Neste movimento de flexão lateral, quais são os músculos que atuam nesse movimento, né? Então, a gente tem aqui a ação do músculo oblíquo, do oblíquo externo e do oblíquo interno do abdômen. Oblíquo externo, oblíquo interno do abdômen. Neste caso, a gente fala assim, o movimento está acontecendo com os músculos ipsilaterais, ipsilateral, ou homolateral, né? Ou seja, do mesmo lado, tá? Então, quando o indivíduo está fazendo aqui um movimento de flexão lateral, oblíquo externo e oblíquo interno, homolateral, ou do mesmo lado, ou ipsilateral. São termos diferentes para falar a mesma coisa. Aqui, o indivíduo está fazendo um movimento de rotação. Aqui, se ele fizesse flexão para o outro lado, aí seria o que? Oblíquo externo e oblíquo interno do lado esquerdo. Mas como está fazendo flexão... Minto. Aqui ele está fazendo flexão do lado direito, né? Então, se ele estivesse fazendo uma flexão do outro lado, estaria contraindo o lado esquerdo aqui, tá? Aqui, o indivíduo está fazendo um movimento de rotação para o lado direito. Tá? Então, a ação muscular é ipsilateral, tá? Então, a contração aqui do músculo oblíquo, oh, meu Deus, músculo transverso do abdômen, tá? Então, a rotação simplesmente é a ação do transverso. Se ele estivesse realizando o movimento de rotação para o lado oposto, a ação seria do músculo transverso do abdômen deste lado aqui, do lado esquerdo.
Aí, esse primeiro aqui, ele faz um movimento combinado, né? Então, qual que é o movimento combinado que ele está realizando aqui? O movimento de flexão, né? Flexão para o lado direito, com rotação para o lado esquerdo. Certo? A cabecinha dele virada ao contrário. Tá? Então, tem um movimento combinado aí. Então, quais são os músculos que estão atuando? Tem movimentos de músculos contralaterais. Então, a gente tem a ação do músculo oblíquo externo, ipsilateral, e a ação do músculo oblíquo interno, contralateral, porque é do outro lado, ou heterolateral. Tá? Então, a gente tem esses movimentos e esses termos aí sendo utilizados, tá? Então, pode ser do mesmo lado ou do lado oposto, dependendo do movimento. Vamos ver se vocês entenderam. Se o indivíduo fizer um movimento de rotação do tronco para o lado direito, pode colocar aí no chat, ou abre o microfone para falar. Rotação do tronco para o lado direito. Oi? Não, você já respondeu, já, é que eu não tinha ouvido. Quem falou? O Luiz. Quem respondeu que eu não escutei. Fui a professora Luiz. Não, qual foi o músculo? Rotação para o lado direito. A gente tem a ação do músculo transverso do abdômen também do lado direito. Se eu fizer um movimento de rotação para o lado esquerdo, aí eu tenho a ação do músculo transverso do abdômen do lado esquerdo. Se eu realizar um movimento de flexão lateral do lado esquerdo, flexão lateral do lado esquerdo, aí eu tenho a ação tanto do oblíquo externo como do oblíquo interno do lado esquerdo, que é do mesmo lado. Se eu realizar o movimento de flexão do lado direito, flexão lateral do lado direito, eu tenho a ação do músculo oblíquo externo, oblíquo interno, ipsilateral, ou homolateral, ou seja, do mesmo lado. Se eu faço o movimento de flexão do tronco, no flexão do tronco não tem jeito, vai atuar aí os dois músculos retos do abdômen. Aí fica um pouquinho complicado para compreender o movimento combinado, que é o movimento de rotação com flexão lateral. Né? Então, olha lá. Então, desculpa cortar. A flexão do tronco é o que mesmo? Oi? A flexão do tronco pega qual mesmo? Os dois músculos retos do abdômen. Ah, tá. E aí, nesse movimento aqui de flexão, com movimento de rotação contralateral, a gente vai ter movimento de músculos opostos. Tá? Porque aqui ele está fazendo o quê? Movimento de flexão para qual lado? Flexão lateral para qual lado? Para o lado direito. Se ele está fazendo flexão do lado direito, quem está atuando? O músculo oblíquo externo. Mas ele está fazendo rotação inversa, né? Da rotação para o outro lado, não é para o lado direito, está olhando para o lado esquerdo. Aí eu tenho um movimento contralateral do músculo oblíquo interno. Faça um movimento aí na casa de vocês. Ninguém tá com a câmera aberta, ninguém tá vendo nada, né? Então aí, façam esses movimentos e vão percebendo no abdômen de vocês o que está acontecendo aí. Né? Faz lá o movimento de flexão de um lado, faz a flexão do lado direito, depois faz a flexão do lado esquerdo. Põe a mão na cintura lá e vai percebendo. Faz o movimento de flexão e roda lá para cima, né, para o movimento oposto. O que está acontecendo aí?
tá? Então, percebam aí, né, no corpo de vocês o que está acontecendo, porque aí fica fácil também da gente memorizar a ação muscular, né? A gente não precisa ficar decorando. Então, quer dizer que a parede abdominal, ele é importante, né, nos movimentos, né, nos exercícios, quando eu vou pegar algum determinado objeto, quando eu vou me virar para alguém, né, para dançar. Mas, no dia a dia ali, os músculos da parede do abdômen, né, ele está relacionado com o quê? Com a postura. Tá? Então, a gente tem um equilíbrio dinâmico da postura, juntamente com os músculos do membro inferior, como está nesse indivíduo aqui. Dá a impressão que até que está caindo um pouquinho lá para frente, né, a cabeça. Não, mas existe um eixo de gravidade que passa no centro do nosso corpo, tá? E olha só o que está acontecendo aqui. A gente tem uma distribuição, nós temos aqui uma distribuição de contração dos músculos abdominais, da região lombar, dos glúteos e da coxa, né? E aí, o que a gente vê? Um tensionamento igual em todas as regiões, quando o corpo está alinhado com o eixo da gravidade. Quando não está, olha o que vai acontecer. Existe uma distribuição de forças para locais diferentes do corpo. Né? E aí começam os desgastes, as dores, né? Porque imagina isso pro resto da vida. Né? Então, olha aqui, o eixo da gravidade, o indivíduo aqui está numa postura, né, bem ereta, e olha lá, ele tensiona bem o abdômen e a parte posterior da coxa e região glútea. Ou então, a posição mais comum, né, que a gente olha na pessoa que é mais sedentária, aquela posição de barriga para frente, né? Então, olha o tensionamento onde está na região lombar, né? A sobrecarga de peso na região lombar e na região anterior da coxa. É totalmente desalinhado com a linha, com o eixo de gravidade do corpo, tá? Então, a gente sempre tem que pensar, né? Que o corpo se adapta ao que está no ambiente, né? Então, o que a gente tem aqui no planeta? Tem essa lei aí que a gente chama de gravidade, né? Que mantém a gente com os pés no chão, tá? E aí, conforme o corpo está alinhado ou não com esse eixo da gravidade, a gente distribui forças em pontos diferentes do corpo. Outra dinâmica do movimento da parede do abdômen, né, está relacionado com a respiração, né? Então, aqui na inspiração, né, é que nós adultos, a gente acaba não utilizando muito essa respiração abdominal, né? A gente acaba usando mais uma respiração torácica. Mas na respiração abdominal, né, a gente tem o abaixamento do músculo diafragma e o relaxamento dos músculos abdominais. Isso na inspiração. Na expiração, o relaxamento do diafragma e a contração do músculo abdominal. Quer ver? Faz um teste. Professora. Oi. Aquela outra imagem anterior, a outra. Desculpa, é que agora que me veio na cabeça isso. É a próxima. Isso. Nessas ações aqui, é só o músculo principal ou tem a ver com o sinergista aí? Então, esse é o agonista. Esses são os músculos agonistas. Tá? Aí tem a ação aí os opostos são os antagonistas, mas também tem os outros agem como sinergistas também. Tá, mas o principal aí é o agonista. Então, isso aqui é o que está mostrando aqui são os agonistas. Beleza. Quer ver? Faça o seguinte teste agora em relação aos músculos do abdômen, né? Se vocês quiserem fazer, tá? Você pega o dorso da mão, põe na boca e assopra. Pega o dorso da mão, põe na boca e assopra, impedindo a saída do ar. O que aconteceu aí? Alguém fez?
Foi pro abdômen o ar? Você, Sei lá. Isso. Ele contrai. Na verdade, você contrai o diafragma, aí ele abaixa e a Contrai, barriga né? vai para frente. Né? Então, existe um movimento ali. Você assopra, né? Porque, na verdade, você está fazendo uma expiração, mas aí o abdômen vai lá para frente, porque ele não está saindo pela via normal, né? Como você está pressionando o ar tem que seguir para algum lugar. Ele, então, segue para a região do abdômen. Então, perceba que na respiração, o abdômen é muito importante também, muito importante na respiração. Aí, o abdômen, existem pontos, né? Então, assim, tudo no nosso corpo, tá? A gente tem pontos de força e pontos de fraqueza, ou pontos de fragilidade, tá? Então, o que são esses pontos de fragilidade? São locais onde podem ser utilizados como locais de acesso cirúrgico, para acessos cirúrgicos, podem surgir herniações, tá? Então, por exemplo, aqui, ou pode, por exemplo, aqui, esse ponto aqui, que fica entre os músculos do dorso, que a gente vai estudar, vamos ver se eu consigo dar hoje, né? Que é o trígono da ausculta, né? Então, aqui é um ponto que tem pouca musculatura, e a gente consegue escutar os ruídos respiratórios, né? Então, quando você vai no médico, o médico faz a ausculta com o estetoscópio, ele coloca na frente para auscultar o coração. Ele ausculta as 4 válvulas cardíacas. Agora, para auscultar o pulmão, ele vai exatamente nesse ponto aqui no dorso. Ele coloca lá o estetoscópio aqui, tá? Porque aqui tem pouca musculatura, e aí ele consegue escutar melhor os ruídos pulmonares. Aqui também tem um outro ponto de fragilidade, né, entre os músculos abdominais, a crista ilíaca e o latíssimo do dorso. Aqui temos a linha alba, também é um ponto de fraqueza muscular, assim como a região umbilical, e essa região aqui, ó, onde terminam as fibras musculares dos músculos da parede anterolateral do abdômen. Tá? Aí começa a polineurose. Esse ponto também são pontos de fragilidade abdominal. E aí pode acontecer esse tipo de coisa. Formação de hérnias. Tá? Então, olha aqui, ó, lá naquele trígono, né? Ó, aqui, ó, nesse trígono aqui, uma projeção de um elemento mole do corpo, né? Então, ele pode projetar-se de diferentes partes do corpo, porque são pontos de fragilidade. Algumas pessoas, elas nascem mesmo com esses pontos, né? Eles são mais abertos do que outros, tá? É uma má formação, e aí o elemento mole sai, né? Neste caso aqui do abdômen, normalmente é uma parte do intestino, né? Que se projeta, ele tende a sair por esses pontos de fraqueza, né? Por quê? Porque o abdômen tem que ser uma caixa forte, fechada, e qualquer pressão que você aplique dentro dessa caixa abdominal, ela vai extravasar por um ponto de fraqueza. E aí a estrutura mole, ou seja, uma parte do intestino, ela pode se projetar em diferentes partes do corpo. Tá? Mas isso aqui pode ser corrigido. O que pode acontecer também é a diástase do reto, né? Existem pessoas que apresentam afastamento do músculo reto, né? E conforme exercício que ele realiza, projeta parte de uma víscera, né? Então, olha lá, né? O normal é você colocar 2 dedos, né? Quem tem a separação dos músculos retos, encaixa 3 dedos certinho ali, por exemplo, na linha alba, né? Como acontece aqui, ó, nessa figura, tá? Na mulher gestante, isso também pode acontecer, tá? Bom, essa parte aqui, normalmente, eu vou falar um pouco de pelve e períneo, assim, normalmente ele não está enquadrado dentro das aulas de anatomia do locomotor,
tá? Mas eu acho importante, porque ele encerra a caixa abdominal, né? Essa cavidade abdominal, tá? Então, ele tem uma importância, e eu acho que a gente também tem que lidar com certos preconceitos, né? Certos tabus, né? Então, acho que tem que falar de algumas coisas de uma forma mais livre, tá? Então, vamos aos músculos da pelve. Eles constituem, então, o assoalho pélvico na abertura inferior da pelve e na parede pélvica. Constituem também o chamado diafragma pélvico, que separa as vísceras pélvicas das estruturas perineais. E a parede pélvica contém os ligamentos sacrotuberal e sacroespinal, que a gente já vai ver quais são esses elementos. Tá? Então, aqui a gente tem a pelve óssea. Tá? Então, a pelve óssea, ela é formada pelos dois ossos do quadril e o osso sacro. Tá? Então, o conjunto é chamado de pelve. Não é pelvis, né? A gente ouve falar muito pelvis, mas é pelve, tá? Então, essa pelve aqui, ó, que ela tá, que a gente tá tendo aqui uma vista superior da pelve óssea, a gente observa que tem um espaço aqui dentro, né? Esse espaço aqui, ó, essa cavidade é que a gente vai chamar de cavidade pélvica. Porque essa parte aqui de cima, onde está o ilho, ainda faz parte da cavidade abdominal, tá? Então, a partir desse contorno aqui, tá? Então, aqui, ó, tem alguém aí me explicando. Então, a gente tem um espaço aqui, tá? Então, esse espaço é a cavidade pélvica. Então, eu quis colocar uma imagem aqui para vocês terem uma ideia, né, do que é a cavidade pélvica. A cavidade pélvica, ela, então, preenchida com as vísceras urogenitais, né? Tem um pedacinho aqui mostrando aqui o útero, tuboterina, né? Então, uma pelve feminina aqui, tá? É que eu não achei uma outra figura que fosse mais adequada. Mas aí a gente olha aqui que esse espaço aqui é a cavidade pélvica, né? E por esse aspecto, né, dessa cavidade, é que ele foi chamado de bacia, tá? Então, assim, por causa desse aspecto, mas é errôneo ficar falando bacia, tá? Porque isso aqui não é uma bacia, tá? Isso aqui é uma cavidade pélvica. Ele só lembra a forma dele, né? Aqui a gente tem uma imagem, um plano de secção sagital mediano, né? Aqui o osso do quadril, né? O ilho, o isquio aqui embaixo e o pubis. E o sacro, né? Mostrando aqui os corpos vertebrais, até tem um disco intervertebral aqui no meio. Então, quando ele está montado, o que acontece? Essa parte do ilho, né? Até essa porção aqui, que eu vou chamar de linha arqueada, a linha arqueada é esse contorno aqui, ó, que é o limite, tá? Essa parte aqui eu vou chamar de pelve maior. E essa porção interna aqui, que eu mostrei para vocês como cavidade pélvica, é a pelve menor, né? Onde vão estar alojados os órgãos urogenitais. O quadril tem essa abertura, né, que a gente viu lá no membro inferior, né, que é o forame obturado, e o forame obturado é fechado, né, por uma membrana chamada de membrana obturatória, ou membrana obturadora. Dois ligamentos importantes aqui, que é o ligamento sacroespinal, né, então, o ligamento sacroespinal é um ligamento que vem lá do osso sacro, pega até um pedacinho do cóccix, e vai até a espinha esquiática, tá? Então, ele vem aqui, faz esse ligamento. E depois tem esse outro ligamento aqui, que é o sacrotuberal, né? Que vem da face anterior do sacro até o túbero esquiático, tá? Então, são dois ligamentos importantes que vão promover a sustentação dos músculos do diafragma pélvico. Tá? Aqui a gente tem uma vista superior, né, do diafragma pélvico masculino e feminino. Então, isso aqui, o que é o diafragma pélvico, né? O diafragma, então, é um conjunto de músculos que fecha a abertura inferior da cavidade pélvica,
também chamado de soalho pélvico, tá? Então, o diafragma pélvico é isso, esse conjunto de músculos aqui, né? Então, aqui a gente tem aqui o diafragma pélvico feminino, né? Aqui está o sacro, e aqui é o sacro, né? O isquio e os músculos, né? Então, olha só a diferença, tem as diferenças em relação às aberturas, né? Porque no sistema genital feminino, temos o reto e a uretra, e a vagina, né? E no homem, a saída do reto e abertura para o sistema urinário, tá? Então, aqui só para mostrar para vocês as diferenças de aberturas, tá? Mas os mesmos músculos compõem aí o diafragma pélvico. Aí, depois, aqui a gente tem uma vista inferior desse diafragma pélvico, tá? O diafragma pélvico, os livros, né, a literatura relata que ele tem a forma de funil, tá? Então, o diafragma pélvico, que é esse conjunto de músculos, eles lembram o formato de um funil, né, com a parte mais larga e depois ela estreita. Ela vai estreitando por quê? Porque vai se juntando aqui para formar a região do reto. Então, aqui a gente tem a vista inferior, né? Então, aqui a saída do reto, a vagina e a uretra. Aqui a masculina, né, mostrando o sacro, o reto e a uretra. E isso aqui tá grande aqui, né? Mas aqui é o músculo piriforme, tá? Músculo glúteo. Aliás, a gente tem aqui o músculo, tá errado aqui, né? O piriforme, mas isso aqui é o músculo glúteo máximo. Então, qual que é a importância da dinâmica da pelve, né? Tem 3 funções aí importantes relacionadas à pelve. Então, o diafragma pélvico, ele se opõe à pressão abdominal, tá? Então, conforme a gente inspira e joga pressão dentro da cavidade abdominal, essa pressão, ela é contrabalanceada pela contração dos músculos pélvicos. E juntamente com o diafragma torácico, auxilia nos mecanismos de micção, defecação e no parto, tá? Então, o diafragma pélvico, ele vai atuar nesses 3 movimentos. E também vai ser importante na mulher, na sustentação de órgãos internos como o útero, tá? Evitando o prolapso de útero, tá? Então, os órgãos genitais internos da mulher, ela está sustentada com ligamentos, e a própria musculatura sustenta esses órgãos, né? E quando não há essa sustentação, esse útero, ele meio que, ele cai, né? Na verdade, ele cai, e aí ele vira o prolapso de útero. E aí, o que nós chamamos de períneo, né? Então, a pelve é aquele conjunto de estruturas, né? E aí tem o períneo, tá? Então, o períneo é uma área que fica abaixo do diafragma pélvico, tá? Então, então, vamos lá. Então, aqui a gente tem uma vista inferior do quadril, né? Então, essa abertura inferior, ela é fechada por um grupo de músculos chamados de diafragma pélvico, né? E esse diafragma pélvico tem a forma de funil. Aí, abaixo desse funil, aí ainda existem outros músculos, que são os músculos perineais, tá? Então, ele tem a forma de losango, alguns dizem que tem a forma multifacetada, tá? Ainda mais a gente fala que tem a forma de losango, tá? É uma área, então, ela é tridimensional, que fica abaixo da cavidade pélvica, né? Então, os limites aqui para a formação do losango é a sínfise púbica, o túber isquiático e o cóccix, tá? Então, são 3 pontos importantes, são 3 acidentes ósseos que acabam formando esse losango, tá? E aí a gente vê que esse losango, ele pode ser seccionado aqui, nesse plano transversal, e aí ele vai formar 2 trígonos, tá? Então, que é o trígono anterior e o trígono posterior. Então, esse triângulo aqui da frente
né, ou trígono anterior, ou triângulo anterior, ou triângulo geniturinário, ou urogenital, depende, né, tem vários nomes aí para esse trígono, tá? Então, mas ele é geniturinário, ou seja, os elementos do sistema urinário estão passando, né, estão localizados nesta região, tá? E o trígono posterior, né, ou seja, esse triângulo aqui, a partir dos túberes isquiáticos até o cóccix, né, então essa parte aqui é chamada de trígono posterior, ou trígono reto anal, ou somente trígono anal, tá? Então, por quê? Porque ali a gente vai encontrar a estrutura denominada de ânus, tá? Então, aqui o períneo, a gente ouve falar tanto do períneo, né? E aí, mas o períneo é uma área formada, uma área em losango, né? Que tem a forma de losango, que forma dois triângulos ali, e que é um conjunto de músculos que fecha ali, que encontra as estruturas urogenitais. Então, no períneo, existe um grupo de músculos, tá? Então, só vou passar alguns, não vou passar todos, não. Aqui, a presença do músculo isquio cavernoso, tá? Então, as estruturas genitais, elas são diferentes, né? Na masculina e a feminina, né? Mas a musculatura é a mesma. Então, a presença do músculo isquio cavernoso, aqui masculina, e aqui o isquio cavernoso feminino, né? Então, isquio, porque ele vai lá da tuberosidade isquiática e segue em direção ao corpo cavernoso, tá? Então, o corpo cavernoso é uma estrutura de tecido erétil dos sistemas reprodutores, tá? Então, isquio cavernoso, ele vai envolver esses elementos. O músculo bulbo esponjoso, então, tá aqui cobrindo a raiz do pênis. Aqui vai formar o contorno da vulva, tá? Então, bulbo esponjoso. O músculo transverso superficial do períneo, né? Então, ele vem lá do túbero isquiático e vem para a parte central aqui do períneo, tá? Então, ele vem aqui nesse centro tendíneo do períneo. Transverso. Então, e aqui a gente consegue ver um pedacinho do diafragma urogenital, tá? Que é uma membrana que está cobrindo, o conjunto de músculos que está cobrindo essa região, tá? Então, esse aqui são os músculos perineais anteriores. E depois temos aqui na região posterior, no trígono posterior, o músculo, né, largo, que é chamado de levantador do ânus, tá? O esfíncter externo do ânus, e aqui o ligamento coxígeo, tá? Que vai lá do cóccix até o ânus. Então, aqui essa estrutura ligamentar, ela vai ser importante para a sustentação dessa musculatura anal. E aí eu tô falando tudo isso, por quê? Porque tem algo acontecendo aí que a gente vê muito, que tá muito comum, que é a incontinência urinária. Né? Então, a gente ouve falar muito em incontinência urinária. A incontinência urinária acomete quem? Geralmente o idoso. Só que, gente, tem muita gente jovem aí com incontinência urinária. Né? Por quê? Não sei. Né? Então, assim, é bacana fazer exercícios perineais? É bacana fazer fortalecimento dessa musculatura também, né? Então, ela vai impedir, né? Vai retardar, pelo menos, o processo de incontinência, seja lá incontinência fecal ou incontinência urinária. Tá? Então, por quê? Porque essa região aqui, ela acaba sofrendo as pressões aplicadas em diferentes partes do corpo. Então, vai lá o cara bombadão, né? Ele fortalece membro superior, membro inferior, abdômen, tudo sarado, e aí não fortalece o diafragma pélvico. Qual a chance dele ter enfraquecimento dessa região e ter esse tipo de incontinência? É grande, né? Então, existem até exercícios, tá? Que são exercícios de Kegel. Então, exercícios de Kegel são alguns exercícios que o indivíduo pode fazer para fortalecimento dos músculos perineais. Quem tem incontinência urinária também
são aqueles cantores de ópera, né? Porque eles utilizam muito a respiração, fazem o controle abdominal dos músculos dorsais para sustentar o som, né, da canção. E aí, como não fortalece essa região perineal, ele tem a tendência de ter incontinência, né? Então, a pessoa começa a ter incontinência e não sabe por quê, né? Mas é devido ao tipo de força que está sendo aplicada na região abdominal. Tudo bem até aqui? Sim, professor. Por enquanto. Esse conteúdo aqui vocês não vão encontrar lugar nenhum, não. Estão muito quietinhos. Vamos lá. Então, agora a gente vai para a região do dorso, né? O dorso é aquilo que as pessoas costumam chamar de costas, né? Mas costas sempre é aquela coisa, né? Costas sempre referente a costal, costelas. Então, ó, a definição de dorso é a face posterior do tronco que se estende. Então, isso aqui, né, que se estende, a face posterior do tronco, que se estende do pescoço à região glútea. Então, aí a região onde estão fixadas a cabeça, o pescoço e os membros, tá? Então, tudo isso aqui é o que a gente chama de dorso. E aqui nesse indivíduo a gente até consegue identificar alguns músculos aqui. Então, quando a gente pensa em dorso, né, é uma estrutura formada pela coluna vertebral, né, e na parte superior ela contém ainda as costelas. Na porção inferior do dorso, ela é sustentada apenas pela coluna vertebral, tá? Então, quando a gente fala de dorso, não tem como falar de coluna. Então, qual que é a função da coluna vertebral, né? Ela vai promover, então, a proteção da medula espinal e dos nervos espinais. Então, medula espinal é um segmento do sistema nervoso, tá? Ele pertence ao sistema nervoso central. E a partir desta medula espinal ocorre a emergência dos nervos espinais. Ou seja, a partir da medula saem os nervos espinais, tá? Então, nós temos 33 pares de nervos espinais. E esses nervos, que pertencem ao sistema nervoso periférico, é que serão responsáveis pela inervação dos músculos dos membros, ou da parte do sistema locomotor, tá? Então, esses nervos espinais, eles vão controlar músculos do membro superior, músculos do membro inferior, músculos abdominais, glúteos, torácicos, tá? Então, é responsável pela parte locomotora. A coluna vertebral, ela vai sustentar o peso do corpo, né? Então, quando a gente começa a observar a coluna vertebral ela é dividida em partes, e a gente vai percebendo que tem uma parte onde ela vai sustentar uma grande parte do peso do corpo, tá? Fornece um eixo parcialmente rígido e flexível para o corpo e um pivô para a cabeça, né? Então, a coluna vertebral, ao mesmo tempo que ela apresenta essa rigidez, ela tem que ser flexível, né? A gente consegue fazer aqueles movimentos de flexão lateral, movimentos de rotação, né? Então, ela é bastante flexível. E a parte da coluna, né, a coluna cervical, ela vai servir como pivô, né? Então, ela vai sustentar o crânio para os movimentos da cabeça. E vai exercer um papel importante na postura e na locomoção, tá? Então, a coluna aí vai apresentar estas funções.
Então, temos aqui a coluna vertebral, uma vista anterior, uma vista posterior e uma vista lateral. Só lembrando aqui que nós estudamos, né? Não sei se vocês se recordam, vocês lembram quantas vértebras nós temos? Alguém lembra? Eu falei lá na aula de ossos, lá no comecinho do semestre. Pelo silêncio aí ninguém lembra. Acho que não é, professora. São 33 a 34 vértebras. Tá? E aí essas vértebras, elas estão unidas, ó, estão vendo? Elas têm uma união aqui, que é o disco intervertebral, tá? Então, a presença desse disco intervertebral é que vai permitir a mobilidade à coluna vertebral, né? Assim, quando a gente pensa, o movimento entre uma vértebra e outra, ela é muito pequena, tá? Mas, quando vou somando todos os movimentos de todas as articulações aqui, a gente consegue fazer aquele grande movimento de flexão, né, de rotação da coluna, não, do tronco. E lembrando que essa articulação aqui, ela não é igual à que a gente vê no joelho, no ombro, no cotovelo. Ela não é uma articulação sinovial, tá? Ela é uma articulação do tipo cartilagínea. E quando a gente tem aqui as curvaturas, que são ditas curvaturas primárias e curvaturas secundárias. O que acontece? Quando a gente está no desenvolvimento embrionário, né, a coluna vertebral, ela tem a forma em C. Ela não vai apresentar essas curvaturas, tá? Ela tem um formatinho em C. Então, essas são ditas as curvaturas primárias, as que permanecem desde o desenvolvimento até a nossa vida adulta, tá? Então, quem são as curvaturas primárias? Essa curvatura torácica e a curvatura sacral, tá? Então, a gente tem a curvatura sacral e a curvatura torácica, né? Porque lembrou o C, né? Olha só, a concavidade, ela é voltada para frente, o côncavo é voltado para frente. E o que são as curvaturas secundárias? As curvaturas secundárias, elas surgem à medida que a gente vai crescendo, né, após o nascimento, e a gente vai precisando sustentar a cabeça, né, então, à medida que a gente vai sustentando a cabeça, a gente vai formar uma curvatura para trás. Ela não forma um C para frente, mas um C para trás, né, então, a concavidade é voltada para trás, tá, para sustentar a cabeça. E a mesma coisa vai acontecer com a região lombar, né, então, quando a criança começa a caminhar, ela vai formando essa curvatura lombar, né, onde a concavidade é voltada também para trás, tá? Então, as primárias são aquelas que estão desde o desenvolvimento embrionário e nos acompanham durante a vida. As secundárias, elas surgem após o nascimento, né, devido à sustentação da cabeça e a partir do momento que a criança começa a caminhar. Temos os ossos da coluna vertebral, então, aqui. A primeira vértebra é chamada de atlas, e a segunda vértebra, o axis. Tá? Então, atlas e axis. Essa é a vértebra C1 e a vértebra C2. Né? Então, quando a gente fala dessas vértebras, elas são extremamente atípicas, e essa aqui é uma vértebra cervical típica. Tá? Então, a C1 e a C2 são vértebras atípicas, mas são vértebras cervicais. Tá? Qual que é a característica de uma vértebra cervical? Aliás, uma característica de todas as vértebras, né? Ele tem o corpo, tem o forame vertebral, o processo espinhoso e o processo transverso. Tem então, corpo,
forame vertebral, processo espinhoso, processo transverso. Essas são características, né? E os processos articulares, né? Porque uma vértebra vai se articular com outra vértebra. Essas são as características que todas as vértebras possuem, né? Mas quando eu olho uma vértebra cervical, qual que é a característica dela? A primeira coisa que a gente vai olhar é o tamanho. As vértebras cervicais, elas são pequenas em relação às demais vértebras. Por quê? Porque ela está sustentando a cabeça. Tá? Outra coisa que acontece com a vértebra cervical é isso daqui, ó. O processo transverso vai apresentar uma abertura aqui, que é o forame vertebral. Aliás, o forame do processo transverso. Tá? Então, aqui são duas aberturinhas aqui, que é o forame do processo transverso. E o processo espinhoso bifurcado. Se vocês passarem a mão aí no pescoço de vocês, na região dorsal do pescoço, vão perceber na parte mediana, né? Vocês vão perceber umas saliências. Essas saliências ósseas nada mais são do que esses processos espinhosos das vértebras, tá? Então, a gente tem essa estrutura aqui, processo espinhoso bifurcado. Aqui nós temos, então, uma vértebra torácica. Então, aqui, ó, o corpo, processo transverso, e agora o processo espinhoso, ele é alongado, né? Então, ele é um pouco mais alongado. Aqui a gente tem uma vértebra lombar, né? Então, a vértebra lombar, elas são rombas, são largas. Por que que elas apresentam essa característica? Por que que elas são grandes? Porque elas precisam sustentar o peso, tá? Então, vai sustentar o peso que vem da cabeça, do pescoço, dos membros superiores, do tronco, tá? Então, por isso que elas precisam ser maiores, para sustentar o peso que está acima delas. O osso sacro e o cóccix, tá? O cóccix é a pontinha aqui, que a gente tem 3 ou 4 vértebras coccígeas. Antes de seguir aqui, eu queria mostrar outra coisa para vocês. Opa. Em que ele encerrou, eu tô tendo que abrir aqui de novo. O que tá aparecendo aí para vocês? Os slides? Sim. Tá. Articulações, tá o atlanto occipital. Tá, eu já vou mudar aqui. Peraí, só um pouquinho. O que vocês estão vendo agora? Agora mudou. O crânio e a coluna. Tá bom. Obrigada, Cristiano. Então, aqui a gente tem aquele mosaico 3D, né, que eu queria mostrar para vocês. Olha só a coluna. Então, a coluna é dividida em diferentes segmentos, tá? Então, a gente tem a coluna cervical, que é formada por 7 vértebras, que está em vermelhinho aqui, né, ó, 7 vértebras. Sendo que a primeira aqui é o atlas, e o segundo é o axis,
tá? E as outras são as vértebras cervicais típicas. Quando eu falei para vocês, passem a mão na região do pescoço, né, na porção mediana, vocês vão sentir a saliência, né, na região do pescoço, que são esses processos espinhosos. O que está em laranja aqui são as vértebras torácicas, tá? A curvatura, ó, lembra, a curvatura está voltada para frente, então é uma curvatura primária. Aqui as vértebras torácicas são em número de 12, né, para acompanhar os pares das costelas. Professora, Fala. elas têm o mesmo tamanho ou cada divisão dessa aí é um tamanho diferente? Porque assim, dá para perceber que a coluna ela tem tamanhos diferentes, né, de ossos, é isso? Então, elas podem apresentar discretas diferenças, né? Elas apresentam as mesmas características, mas elas também podem ser um pouquinho diferentes uma das outras, né? Então, por exemplo, aqui as vértebras torácicas superiores, elas podem ser menores em relação à torácica inferior, né? O tamanho do corpo também vai acompanhando uma graduação em relação ao aumento de tamanho, né? Porque conforme vai descendo a coluna aqui, ela vai aumentando o tamanho da vértebra. Um padrão, né? Não. E também, assim, quando a gente pega um esqueleto, por exemplo, em laboratório, né, onde a gente tem uma coleção de vértebras, é difícil dizer, olha, essa daqui é a T1, essa é a T2, né? É muito difícil. Entendi. Tá bom. É um Lego mesmo, né? Mas nesse caso, esse Lego é difícil de montar. Aqui na região lombar, que está em amarelo, nós temos as 5 vértebras lombares, que são aquelas vértebras rombas, né? São largas. Por quê? Porque ela vai sustentar todo esse peso aqui, né? Por isso que ela é largona aqui. Aí temos o sacro, que está em verde, e o cóccix. E aí, observe o que acontece aqui, né? Então, quer dizer que as vértebras lombares, elas ficam largas. Quando chega no sacro, o sacro é formado por 5 vértebras, né? E essas 5 vértebras começam a diminuir de tamanho até formar o cóccix. O que aconteceu aí, né? Então, elas tinham um determinado tamanho, começaram a aumentar de tamanho até chegar na região lombar, né? Onde a L5, essa vértebra lombar 5, é a maior de todas. Aí, depois a gente vai formar o sacro, e à medida que o sacro vai descendo, ele vai ficando menor. Por que vai diminuindo de tamanho? Quem quer falar, Rosalind? Não, Cristiano. De novo. Diga, Cristiano. Tá ouvindo? Então, tô te ouvindo sim. Na parte de lesão, assim, quando a pessoa tem uma lesão que atinge qualquer parte acima do pescoço, já vai perder os movimentos do que diz tetraplégico, é isso? Acima dos ombros ou não? Se qualquer parte que for lesada da coluna já perde o movimento. Então, assim, não está programado para a gente ter aula de neuro, né? De sistema nervoso. Eu não sei o que vocês tiveram de sistema nervoso na anatomia geral, né? Mas aqui, o que acontece? Estão vendo essas aberturas aqui, né? Então, aqui nessas aberturas, que na verdade ele vai formar um canal, que é o canal vertebral, né? Esse canal, ele é ocupado pelo sistema nervoso, né? Chamado de medula espinal, uma parte do sistema nervoso central chamada de medula espinal. Então, qualquer lesão pode promover um esmagamento ou uma lesão mesmo na medula espinal, né? Como pertence ao sistema nervoso, que faz o controle, que vai fazer o controle dos membros, né, do membro superior e membro inferior, então, dependendo do nível da lesão, ele pode gerar uma lesão, tipo, o indivíduo pode ficar paraplégico, tetraplégico, pode ficar com lesão parcial do tipo de uma paresia de um lado, né, ou de um membro, então é muito variável aqui, tá? Então aqui as lesões apresentam consequências variadas, dependendo do nível da lesão na coluna.
Mas eu estava perguntando aqui, né, por que a vértebra vai ficando menor? Por quê? Qual que é a função dessas vértebras lombares aqui? Aí eu tinha falado que ele faz o quê? Sustentação de peso, né? Só que aí, quando ele chega na região do quadril, esse peso vai ser distribuído para onde? Para os membros inferiores. Então, não tem por que eles continuarem aumentando de tamanho, né? Porque a força agora está sendo aplicada aos membros, e aí por isso que a coluna vertebral vai diminuindo de tamanho. Ó, então, a coluna vertebral. Aqui, ó, o atlas, o áxis e uma vértebra cervical típica. Aqui eu tô tendo uma vista superior. Agora eu tenho uma vista. Essa daqui tá numa vista posterior, tá? Então elas estão numa vista posterior. Aqui eu tenho uma vista inferior das vértebras. Aqui é posterior, aqui é anterior da vértebra, tá? Posterior, anterior, posterior, anterior. Então, independente delas, né, elas são pequenas, e elas vão apresentar essa abertura aqui, que eu vou falar lá mais pro final dessa aula, tá? Por que que tem essa abertura aqui? Então, aqui é o forame do processo transverso. Então, essas são as vértebras cervicais. Então, são 7 aqui. Agora, a gente tem aqui uma vértebra torácica. Eu brinco, né? Quando a gente tem aula prática, eu brinco que isso aqui lembra um pouco a girafa. Brincadeira, tá? Mas eu olho para a vértebra e lembro de uma girafa. Para lembrar a girafa, é uma vértebra torácica. Tá? Então, aqui os processos articulares, aqui o processo transverso. Então, aqui a vista superior, o corpo da vértebra, né? O corpo da superior, aqui é uma vista inferior. Então, ela. Opa, deixa eu voltar aqui. Eu queria colocar ela numa posição, mas não estou conseguindo colocar. Ó, então, aqui é a parte inferior da vértebra, tá? Então, o processo espinhoso ele é virado para baixo. Aqui é a parte inferior da vértebra, aqui é a parte superior da vértebra. Então, essa é a característica, não tem aquele foramezinho, né? E o processo espinhoso, ele é pontudo, afilado, né? Parece uma tromba. E aqui é uma vértebra lombar, né? Olha só a característica, o corpo da vértebra é muito grande, né, em relação às demais. Aqui a gente tem o processo espinhoso, o processo transverso, né? Essa vista, então, aqui, ó. Aqui é superior, aqui é inferior. Deixa eu ver se eu consigo virar aqui, aqui. Aqui. Então, essa parte aqui do processo espinhoso, não está muito bem representado, não, mas ele é quadrangular, né? Então, quando a gente compara, por exemplo, com a vértebra torácica, a vértebra torácica é afilado, né? A lombar já é quadrangular, tá? Então, essas são algumas diferenças em relação às vértebras, né? Elas apresentam as mesmas. Deixa eu. Aqui. Elas apresentam características semelhantes, mas elas têm as suas particularidades, né? Por causa das funções de cada região. Agora eu quero mostrar outra coisa para vocês.
Vamos ver se eu consigo abrir, né? Tá abrindo aqui, mas demorando um pouquinho. Ah, não tô conseguindo abrir, que pena. Ele não tá permitindo a abertura. O que tá aparecendo aí para vocês? Articulações. Tá. Ai, onde que eu tava? Tá aqui. Bom, vamos lá. Geralmente esse horário eu dou uns 5 minutinhos para vocês, né? Vocês se importam de a gente continuar até 9h30? É só mais meia hora que eu vou precisar sair antes. Sem problema, senhora. Então, tá bom. Então, a gente continua aqui. Então, aqui algumas articulações, elas fazem parte da... Oi? Não, pode continuar, eu falei. É que meu áudio às vezes fica atrasado, tem que... Não sei por que ele demora para entrar o áudio. Ah, essas coisas da internet, né? Estamos se acostumando ainda. Bom, então vamos lá. Aí aqui a gente tem, então, a articulação atlanto-occipital, tá? Então, a atlanto-occipital significa que é a articulação entre atlas e o osso occipital, tá? Então, a primeira articulação, esse atlas, então, ele sustenta o crânio, tá? Então, uma primeira articulação, aqui não tá aqui, né? Mas ela é apoiada sobre essas duas estruturas. O crânio é sustentado, né? O osso occipital é sustentado por esses dois elementos aqui do atlas. A outra articulação é a articulação atlantoaxial mediana, né? Então, ou seja, aliás, a gente tem aqui duas articulações, três, né, na verdade, três articulações atlantoaxiais, tá? Isso, ou seja, entre o atlas e o axis. Entre o atlas e o axis, eles se articulam em 3 pontos. Uma é nessa articulação atlantoaxial mediana, né? O axis tem esse dente, então esse dente ele se articula com o arco do atlas. E depois esses 2 toques aqui embaixo, entre o atlas e o axis, que são as atlantoaxiais laterais, tá? Então são 2 laterais e uma mediana. A partir dessa articulação atlantoaxial mediana, é que a gente consegue fazer o movimento de não
com a cabeça, tá? Então, o movimento de não com a cabeça é por causa dessa articulação, atlantoaxial mediana. Já o movimento de sim da cabeça é atlanto-occipital, ou seja, entre o occipital e o atlas. Aí a gente também tem a articulação dos processos articulares, né? Então, aqui, onde uma vértebra se articula com a outra, né? Então, nos processos articulares, ou zigopofisárias, e as articulações intervertebrais, que é no corpo da vértebra, né? Que a gente já viu antes, tá? As articulações intervertebrais, onde estão os discos. Então, é onde a gente tem uma maior quantidade de movimento. Essa coluna vertebral, né, para mantê-la, as vértebras em posição, né, com os seus respectivos discos intervertebrais, só esses elementos não é o suficiente para mantê-los em posição. Então, existem vários ligamentos sustentando a coluna. Tá? Então, a gente tem uma faixa que se estende em toda a vértebra, por toda a coluna vertebral, que é chamado de ligamento longitudinal anterior, e uma outra faixa que cobre a parte posterior do corpo da vértebra, que é o ligamento longitudinal posterior. Tá? Então, lembrando, os ligamentos, elas limitam e sustentam a articulação. Ainda temos aqui, na região cervical, né, então aqui estão os processos espinhosos, tá? Então, à medida que ela vai descendo, né, as vértebras, os processos espinhosos vão ficando cada vez mais longos, e existe uma faixa que como se fosse uma banda, né, que se estende no plano sagital mediano, como se fosse uma tenda aqui, né? Isso aqui é chamado de ligamento nucal. Então, o ligamento nucal vai ser um elemento importante aqui para a inserção de diversos músculos do pescoço. Temos, então, os ligamentos amarelos, né? Os ligamentos amarelos recebem essa denominação porque ela realmente tem a cor amarela, tá? Que vai ficar entre uma vértebra e outra. E o ligamento transverso do Atlas. O ligamento transverso do Atlas ficou aqui. Opa, deixa eu voltar aqui. É esse aqui, ó. Tá? Então, essa faixa que vai manter o dente do áxis em posição para que a gente possa realizar esse movimento de rotação da cabeça. Tá? A gente faz um movimento de rotação. Qual que é o movimento de rotação? Quando a gente faz o movimento de não com a cabeça. O movimento de não é o movimento de rotação. Ou os outros movimentos que a gente faz da cabeça é a circundução, é outro movimento. Tá? Então, a coluna, então, basicamente, assim, as articulações que a gente mais fala, né, para gerar o movimento da coluna vertebral em si, é a presença dos discos intervertebrais, né, que é aquele disco formado do anel fibroso, que vai permitir pouca mobilidade na articulação, mas quando unidas, elas geram um grande movimento. Aí a gente entra com músculos do dorso, mas essa parte aqui dos músculos eu vou deixar para a próxima aula, tá bom? Eu queria conversar com vocês outra coisa. Tudo bem até aqui? Sim. Não sei se vocês olharam lá no SAP, eu coloquei uma atividade para vocês. Eu vi. Vocês entenderam o que é para fazer? Não. Não, porque eu não abri ainda. A gente não, acho que só apareceu hoje, professora. Eu vou explicar para vocês, tá bom? Isso aqui, gente, quando eu faço a aula presencial, eu gosto muito de dar isso daqui para vocês. Só que isso aqui é só um gostinho do que vocês podem fazer, tá? Então, ó, o que é essa atividade cromo-pedagógica? Né? Vocês vão clicar nesse link,
esse link vai para isso aqui, ó, para esse livro. Isso aqui, ó, Anatomia para colorir. Tá? Então, tem aqui, isso aqui é um atlas para colorir. Vocês vão pintar. Olha que delícia. Estão na faculdade e vão pintar. Pois é. Eu adoro dar essa atividade. Todas as turmas que eu passo, eu dou. Aí, vocês vão lá para a seguinte página. Deixa eu ver uma coisa aqui. Professora, tem que imprimir mesmo, né? Vai ter que imprimir. Você não tem como imprimir? Sim, né? Porque agora que eu estava vendo essa tarefa aqui, aí que eu percebi que está escrito que tem que imprimir, mas dá para imprimir sim, tranquilo. Tá, só que é o seguinte, toma cuidado na hora de impressão, senão eles vão... Peraí, tô vendo aqui. Cuidado com a impressão, senão você vai imprimir o livro inteiro. Não é o livro inteiro que eu quero, tá? São só 5 pranchas. Esqueci de colocar mais uma lá. Então, assim, esse livro, ele tem várias imagens, né? Então, aqui a gente é o capítulo 3, a gente está no capítulo 3. No capítulo 3 é a parte do sistema muscular, tá? E aqui embaixo, na página, está escrito prancha 3.8, tá? Então, o 3 significa o capítulo e o 8 é o número da prancha, tá? Só que as pranchas, elas consistem de 2 páginas, tá? Então, como assim 2 páginas? Ela tem uma página que vai estar lá 1, 2, 3, 4 e 5 e o nome da estrutura, tá? Tem uma parte de texto, se você quiser ler para estudar, isso ajuda também bastante, ó, tem até aplicação clínica aqui, tá? Então, aqui, ó, o que significa esse 1, 2, 3, 4 e 5? Na página seguinte da prancha, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então, ele não coloca o nome da estrutura, ele mostra, a estrutura, né? Não, sem o nome, mas com uma numeração, tá? Então, por exemplo, o que é para pintar? Né? O que é para pintar? É para pintar só isso daqui, não é para pintar tudo. Né? Então, vai lá, por exemplo, ao longo da cabeça. Vocês podem pintar os músculos com as mesmas cores, né? Pinta lá de vermelho, né? Pinta tudo de vermelho aqui. E aqui, no quadradinho, vocês vão pintar colorida. Por exemplo, aqui eu pinto de amarelo, e aqui eu venho e pinto de amarelo aqui no 1. Aí, o longo do pescoço, que é o 2, eu pinto de azul, o quadradinho azul. Aí eu venho aqui, pinto o quadradinho azul, o 2 de azul. Aqui é o verde, eu coloco o verde aqui, eu coloco o verde aqui e coloco o verde lá. Tá? Então, vocês vão pintar 5 pranchas, tá? Então, aqui a gente tem os músculos que eu vou falar que são os músculos do pescoço, os músculos do dorso, os músculos profundos do dorso, e só. Ah, não, tem um aqui que é do abdômen. Esse aqui é da parede anterior do abdômen. Tá? Então, esses são as pranchas que vocês vão pintar. Então, lembrando que cada prancha são 2 páginas, né? Uma que fala da parte teórica, né? Então, aqui, ó, a parte teórica, e pinta os quadradinhos, e depois vem e pinta a figura. Tá? Lembrando que não é para pintar toda a figura, é para pintar só o que está sendo indicado aqui. Então, essas figuras a gente viu lá vem apresentando para vocês nas aulas. Tá? Então, é isso que vocês precisam fazer. Então, tomar cuidado na hora de imprimir, né? Eu não sei como que vocês podem imprimir, só imprimindo a página. Eu acho que se vocês colocarem lá, ó, a página 110, né? Para fazer a impressão, aí ele imprime a página, só a página 110. Então, verifica alguém aí que consegue fazer isso direitinho, tá? Então, cuidado na hora de dar a impressão. Todo mundo entendeu? Sim. Alguém não entendeu? Professora, deixa eu fazer uma pergunta. Pode fazer. Por favor. Pode fazer.
é, é, a gente vai ter que tirar foto dessas folhas impressas e colocar no SAP, né? Isso, depois que vocês imprimirem, pintarem, aí vocês vão tirar uma foto Então, e manda para mim no SAP. Me coloca aqui, ó. então, é porque assim, eu acho que eu já tive essa dificuldade, acho que alguns outros colegas já teve também, de mandar mais do que uma imagem no SAP. O SAP não aceita mais de uma imagem. Tipo, cada link, coisa do tipo, assim. Você não consegue colocar várias imagens no mesmo link. Tá, o que vocês podem fazer é, por exemplo, você tira a foto, tá? Coloca tudo no PowerPoint, como se fosse um slide, tá? Coloca uma foto em cada slide do PowerPoint e salva em PDF, aí ele vira um arquivo único. Ah, dá para fazer isso? Você pode fazer isso. Se você não conseguir, aí você me manda por e-mail com tudo, mas eu prefiro que mande pelo SAP. Eu abro o PowerPoint como se fosse colar uma imagem, então, é isso? Isso, deixa eu só mudar aqui o compartilhamento. Professora. Oi, quem fala? Diego. Diego, pode escanear ao invés de tirar foto? Pode sim. Se você tiver o livro, pode escanear sim. Tá bom, então. Professor, essa avaliação da regimental? Isso daqui, na verdade, é uma complementação. Ainda não passou da regimental, não, né? Não. Deixa eu só voltar aqui. Ó, tá vendo? Quando você entra lá no PowerPoint, tem os slides, né? Aí você pega a foto e coloca aqui. Tá? Você consegue encaixar as fotos aqui e depois vem e salva no PDF. Beleza. Tá bom? Eu sei que vai dar um trabalho agora no começo, mas é bom porque vocês vão treinando, já mexendo no PowerPoint, são alternativas diferentes para vocês irem aprendendo, tá? Certo. Aí vai valer ponto, então, é isso? Isso, vai valer ponto, tá? Como eu falei, né, eu pretendo fazer uma avaliação com vocês, tá? Mas ainda estou elaborando como que vai ser essa avaliação. Tem um jeito, eu vou fazer talvez pelo Nearpod, tá? E aí depois eu explico direitinho. Ok. Certo. Tá cortando. Tá ruim a internet, né, agora. Melhor do que a apresentação, isso aí, meu professor. Oi? É melhor do que a apresentação, eu acho. Oi, Mil Gilvan. vezes. Ó, gente, em relação à apresentação dos tios, né, eu sugiro, né, então, assim, vão estudando o artigo, dominem o conteúdo do artigo, tá, às vezes surge alguma coisa que a gente não sabe, vê atrás, só não vai se perder, porque às vezes a gente começa a ver uma coisa, começa a se perder na busca daquilo, tá? Então, bota o foco no artigo e tentem desenvolver o melhor. A apresentação, gente, de preferência, né, abram as câmeras, né, a gente quer ver vocês, como que vocês apresentam, bonitinho, porque se não fosse via remota, vocês estariam apresentando lá na frente, na lousa, ali na frente da sala, né, para todo mundo, do mesmo jeito, né? Então, é um processo de memorização mesmo, né? Tem que treinar. Não adianta falar assim, vou treinar na véspera. Não, vai treinar 3. Aqui a gente já tem uma semana, então provavelmente já está pronto, né? Então, tem uma semana para decorar aí, para aprender e dominar aquilo que vocês precisam falar. Então, aí no meu caso, na minha disciplina, eu vou fazer uma avaliação, tá? Então, nas outras disciplinas são diferentes, tá? Eu gosto muito de avaliação, então eu vou fazer uma avaliaçãozinha, vou aplicar para vocês,
e vamos ver o que acontece, tá? Mas aí, para complementando as notas, eu gostaria que vocês fizessem essas atividades. Essas pranchas são 5 pranchas, vocês vão se divertir fazendo essas pranchas, tá? Vocês vão ver que eu vou estender até o tempo lá, eu coloquei até o final do mês, mas eu vou estender o tempo para vocês, tá bom? Eu fiz as minhas pranchas na época que eu estava na graduação, eu tenho as minhas até hoje, e toda vez que eu converso com os alunos, quando a gente não dá, né, e eles sabem que existem esse recurso, eles reclamam, professora, por que você não deu pra gente? Né, então, é bacana, tá, de vocês fazerem. Alguém tem alguma dúvida? Hoje foi tranquilo. Tranquilo. Professora, tem aula semana que vem? Tem aula semana que vem. Tá, porque aí a apresentação é na terça, na aula do Elivelto, não é isso? Isso mesmo. Eu nem vi aqui, dia 17, acho que é terça, né? Isso. Tá, mas a sua aula, então, semana que vem tem normal. Tem normal. Gente, eu vou tentar de novo aqui o negócio. Não vai. Que coisa. Eu queria tanto mostrar para vocês. Não vai abrir mesmo. Que pena. Gente, coloca... Deixa eu ver se eu consigo aqui. O Meet tá meio chatinho de dar lista de presença. Deixa eu ver se ele baixou direitinho aqui. Porque aí vocês não precisam nem ficar colocando. Ele não tá indo. Ele só marcou algumas pessoas e até às 7h50. Depois ele não marcou mais nada. Faz um favor para mim, gente. Coloca o nome de vocês no chat e a gente encerra por aqui, tá bom? Não deixa, professora. Oi? Ele não deixa, ele diz que o chat do canal está disponível apenas para os membros. Que coisa chata esse negócio. Tudo bem, gente. Não tem problema, não. O chat nas reuniões do canal está disponível apenas para os membros da equipe. Acho que sou eu que tenho que colocar aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha rápida. Não vai dar, não vou conseguir. Bom, gente, então a gente encerra por aqui. Se vocês não tendo nenhuma dúvida. Professora, a C2 vai aparecer para a gente quando? Eu preciso colocar lá. Eu vou ver se eu coloco amanhã, tá bom? Fico ansioso para saber. As notas foram boas. Para quem não apresentou é que ficou ruim. Tá bom. Então, assim, teve, assim, eu falei, né, na semana passada que se quem quisesse apresentar hoje, poderia apresentar, mas ninguém se manifestou, né? Tá bom, então. Tá bom? Então tá, boa noite. Obrigada, boa noite e até semana que vem. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite, professora. Tchau. Boa noite.